Abra o seu coração para sentir nessa tarde a presença de Deus, porque ela é real neste lugar. Pai querido, amado, eterno Deus, nós te louvamos, Senhor, nessa tarde por estarmos na tua casa, Senhor. Agora, Senhor, te pedimos uma vez mais, usa o teu servo com poder, com autoridade, usa ele como o Senhor tem sempre usado, Senhor, com ousadia nesta casa, meu Deus, e que ele entregue tudo aquilo que ele tem para entregar aqui. Fala aos nossos corações, Jesus, é no teu nome que oramos, amém, Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Por gentileza, aproveitando que estão em pé, abra sua Bíblia. Quem trouxe o seu exemplar, abra comigo no livro do profeta Isaías, capítulo de número 45. Vamos proferir a leitura de um texto bíblico bastante conhecido, daqueles que são familiarizados com as Escrituras, mas é a palavra que Deus colocou no nosso coração. Isaías 45, versículos de número 6 e 7, confirmando assim a palavra que já foi lida aqui nesta tarde. Onde é que nós nos encontramos para combinar a palavra? As regiões celestiais. Aleluia. Onde ela falou assim, Isaías 40, vai ler o versículo que eu vou pregar, mas não, um pouquinho antes. Isaías 45, 6 e 7 nos diz assim: para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Versículo 7: eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Aleluia! Tome o seu lugar glorificando o nome do Senhor Jesus nesta abençoada tarde. Eu quero agradecer em primeiro lugar a Deus por me conceder mais uma vez estar aqui na sua casa, como já foi mencionada nesta tarde, casa de oração. Agradecer também a irmã Cleia pela confiança, de nos convidar, e ela errou em ter dito que era eu que ia pregar hoje. Acho que muita gente não veio, brincadeira, graças a Deus, o povo está aí, para ouvir a palavra do Senhor. E a todos vocês que vieram aqui nessa tarde, nossos irmãos músicos aqui cooperando, irmão Gerson, que já louvou o Senhor, enfim, as nossas irmãs recepcionistas, toda a igreja. Nós estamos felizes com Deus nessa tarde, acredito que você também está feliz com Deus. Se for assim, dá um glória a Deus aí, para mim saber que você está feliz com o nosso Deus nesta abençoada tarde. Meus amados, eu não posso pregar muito hoje, porque tem um trabalho para nós fazer aqui no finalzinho do culto, algo que Deus me revelou, me mostrou. Eu não sei se foi visão, se foi sonho, e eu conversei com a irmã Cleia, isso na semana passada, e ela me disse: então vamos fazer o seguinte. Na quinta-feira ela já tinha sentido no seu coração de me colocar para pregar nessa tarde, e ela disse: eu vou colocar o senhor na escala para pregar, e o senhor então faça o trabalho que Deus mandou fazer, e nós vamos fazer nessa tarde em nome do Senhor Jesus. Mas uma coisa é certa, eita glória, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Deus está na casa nesta tarde. Se você não sentiu ainda, pelo amor de Deus, comece a glorificar, comece a buscar, comece a procurar onde é que está o Senhor. E sabe, você não está dizendo assim: mas eles dizem que Deus está aqui, eu não enxergo, eu não vejo. E você não vai enxergar mesmo. Se você enxergar, você cai por terra, você é capaz até de morrer desmaiado. Mas se você quiser sentir a presença dele, você começa a pedir para ele, começa a dizer assim: ó Senhor, eu quero te sentir, eu quero te adorar nessa tarde, eu quero te louvar, eu quero te engrandecer. Vai dizendo assim, que daqui a pouquinho mais Deus abre a tua boca, você vai dar glória a Deus, e quando você dá glória a Deus para cima, Deus manda a glória para baixo, abençoa a tua vida. Eita glória! Vai recebendo a palavra de Deus nesta tarde, vai recebendo a presença de Deus nesta tarde. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados,
o profeta Isaías, eu vou falar um pouquinho sobre ele aqui, porque eu não posso me deter muito, mas o profeta Isaías, ele foi o 11º homem que Deus chamou aqui depois que Deus criou o homem sobre a face da terra. Isaías foi o 11º homem, e a Bíblia vai nos dizer que ele foi o que mais prontamente, irmão Renato, aceitou o chamado da parte de Deus. Eita glória! Ele chamou primeiro, quem sabe quem foi o primeiro homem que Deus chamou na terra? Quem sabe pode me responder, qual é o primeiro homem que Deus chamou? Sim, Adão, mas depois de Adão. Adão foi que ele criou. Aí depois de Adão, qual foi o primeiro que ele chamou? Quem é que falou Noé? Quem é que falou Noé? Não, o primeiro que ele chamou foi Noé. Antes de mandar o dilúvio lá, ele chamou Noé. Então o primeiro que ele chamou foi Noé, depois chamou Abraão, Jacó, Moisés, Josué, Gideão, Samuel, Saul, Davi, Eliseu e depois Isaías, que é o 11º. Mas tem mais. Mas esse aqui foi o homem que a Bíblia diz que ele de mais pronto aceitou o chamado do Senhor nosso Deus. E uma coisa interessante que eu vejo aqui, meus amados, é que Deus chamou tanta gente e nunca errou em nenhum, né? O chamado que ele fez, ele sempre acertou. É por isso que eu falo sempre nas minhas pregações. Eu estava pregando uma ocasião lá na Vila do Açude, Deus me deu essa palavra, essa visão aí, né? E não está na Bíblia, que eu disse assim, ó: Deus, ele não tem borracha e nem Rorex. Ele não precisa, porque ele não erra. Para que borracha e Rorex? E aí você vai perguntar assim: tem base bíblica? Tem. Aí você vai dizer assim: não está escrito na Bíblia. Não está escrito que ele não tem, mas também não está escrito que ele tem. Mas se você quiser uma base bíblica, você vai abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 32, versículo 32 e 33. No 32, Moisés disse assim, ó: se o Senhor vai exterminar com o povo, então risca o meu nome do livro que tu tens escrito. E o 33, Deus diz assim, ó: se esse povo pecar contra mim, eu vou riscar o nome deles do livro que eu tenho escrito. Então não tem borracha nem. Se tivesse deles, eu vou apagar, mas não tem. Ele disse: eu vou riscar. Então ele pode riscar, mas ele não apaga. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. E aí, meus amados irmãos, Isaías, ele era um homem, ele era filho de Amós, era irmão do rei Amazias. Ele também era profeta, né? Mas se você olhar na Bíblia, do primeiro capítulo do livro do profeta Isaías até o capítulo 5, Isaías não era profeta de Deus. Mas do capítulo 6 em diante, ele é chamado para ser um profeta da casa do Senhor. E se você quiser depois, você vai ler na sua casa. Se você quiser ler na sua casa depois, no o capítulo 1 até o capítulo 5, você vai encontrar 10 vezes que Isaías disse assim, ó: ai! Porque ele estava naquela época, ele estava muitas vezes acusava as nações, muitas vezes advertia as nações, muitas vezes ele falava para que as nações não fizessem isso, não fizessem aquilo. Então se você ler desde o capítulo 1 até o capítulo 5, você vai encontrar 10 vezes a palavra ai, e sempre com letra maiúscula. Porém, quando foi para falar dele mesmo, porque esse Isaías, meus queridos e amados irmãos, é o mesmo Isaías que lá no capítulo número 6, ou melhor, no capítulo número 6 do seu livro, ele fala assim dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, louvado seja o nome do Senhor. E ele disse assim, ó: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a terra estava cheia da sua glória. Oh, glória a Deus. E tem uma parte que Isaías diz assim, ó: os umbrais das portas se moviam, os umbrais das portas se movimentavam por causa da presença de Deus. E nesta tarde, meus queridos amados irmãos, eu tenho certeza que os umbrais desta casa você pode não estar notando, mas eles estão se movendo por causa da presença de Deus aqui nesse lugar. Eita glória, louvado seja o nome do Senhor. E quando isso acontece, ele diz que ele tem uma visão, ele vê
3 serafins, e diz a Bíblia, e esses serafins, eles tinham, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam seu rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. Isso quer dizer o quê? Eles cobriam o seu rosto, porque a glória de Deus era tanta, que de rosto não dava para contemplá-la. Eles cobriam os seus pés, por quê? Porque diante da grande glória de Deus, os pés não podiam estar destapados. Eles voavam com 2 asas, sabe por quê? Porque a igreja do Senhor Jesus, ela não pode parar. Eita glória, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E naquele momento, Isaías diz assim: ai de mim. Aí quando ele fala ai de mim, esse ai está com letra minúscula, sabe por quê? Porque ali ele estava se humilhando, ali ele estava sentindo a presença de Deus, ali ele estava reconhecendo os seus erros. Ele disse: ai de mim, que vou perecendo. Sabe por quê? Porque eu sou um homem de impuros lábios, eu sou um homem que habito no meio de um povo de impuros lábios, e eu sou um homem de lábios impuros. E diz ele que naquele momento, meus amados irmãos, ele teve outra visão. Porque naquele momento, um daqueles serafim, ele diz assim, que ele veio com uma brasa viva e tocou nos seus lábios. Eita glória, aleluia. Ele veio com uma brasa viva que tirara da onde? Essa brasa ele tirara do altar do Senhor. Ele disse, ele veio com uma brasa viva que tirara do altar e tocou nos meus lábios. A brasa sai do altar, sabe por quê? Porque aqui no altar tem que ter fogo. Ei, aleluia. Aqui no altar tem que ter fogo. Se não tem fogo no altar, não tem fogo na igreja. Mas nesta tarde o fogo está no altar e o fogo está na igreja do Senhor. Glória a Deus, aleluia. E quando aquilo acontece, Isaías então ouve uma voz, aleluia. Ele ouve uma voz dizendo: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E ele já estava com os lábios purificados e disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu dizer mais para você nesta tarde. Esse mesmo Isaías é que lá no capítulo 9, versículo 6 do seu livro, ele disse assim, ó: porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Aleluia, misericórdia, oh aleluia. Eu já começo a sentir a presença de Deus aqui. Você não se preocupa comigo, porque é assim que eu prego, é assim que Deus me usa, e eu não posso recuar naquilo que Deus manda fazer. Quando Ele manda fazer, eu vou fazer. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E eu quero dizer para essa senhora aqui, que Deus manda dizer para a senhora mesmo que leva a mão no seu óculos aí. O glórias, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Ele é o príncipe da paz, e Ele manda dizer para a senhora que Ele quer lhe dar uma paz que a senhora nunca experimentou nesta tarde aqui nesse lugar. Eita glória, louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor já começa a trabalhar aqui no meio da sua igreja, e você começa a glorificar o nome do Senhor, porque Ele vai fazer coisa grande aqui nesta tarde. Ele vai fazer, não sou eu que vou fazer, eu sou um vaso, eu sou apenas vaso de barro que Ele usa quando quer, mas Ele vai fazer coisa grande aqui nesta tarde. Você não entendeu? Ele vai curar a enfermidade aqui nessa tarde. Ele vai abrir porta de trabalho aqui nesta tarde. E carabanecanamás. Oh glórias, oh glória. Enquanto eu estudava a palavra nessa tarde, irmã Cléia, o Senhor falou para mim uma coisa. Ele me disse assim: olha, lá na minha igreja, na minha igreja, a igreja é dele, a igreja não é propriedade de homem, a igreja é do Senhor. Você está aqui na igreja do Senhor Jesus, aleluia. Ele disse: lá na minha igreja tem gente que diz assim, se levanta muitas vezes e diz assim, ó: hoje eu não queria falar com ninguém, hoje eu tenho vontade somente de chorar, eu preferia ficar sozinho. Mas ele disse assim para mim: avisa lá na minha igreja que comigo eles vão ter que falar
falar, porque sou eu que tenho a solução para o problema. Oh glórias, oh glórias, oh glórias, oh glórias, oh glórias. Ele não te trouxe aqui nesta tarde somente pelo mero acaso. Ele te trouxe aqui para você receber dele, receber dele, receber dele, receber dele o que você veio buscar, aquilo que você precisa. Ele tem aqui para te dar nesta tarde. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui no capítulo 45, quando nós fizemos a leitura, aleluia, nós vemos aqui que no começo, se você está com a sua Bíblia aberta aí, por favor acompanhe. No começo do capítulo 45, ele diz assim, ó, aleluia: e assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, aleluia, para abater as nações diante da sua face. Oh glórias! Eu soltarei os lombos dos reis, e abrirei diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus, irmã Cléia, não precisa de porta aberta, nem precisa de caminhos direitos. Sabe por quê? Porque Ele é perito em abrir porta, Ele é perito em endireitar caminho, Ele é perito em fazer milagre, Ele é perito em curar, Ele é perito em libertar. Eita, glória a Deus! Ele é perito em libertar, Ele é perito em fazer coisa grande, Ele é perito em realizar coisa que você não imagina, Ele é perito em coisas que você nunca pensou. Ele é perito em fazer, e Ele vai fazer nesta tarde aqui nesta casa. Ele está na casa, e a Bíblia Sagrada me diz lá no capítulo 5, versículo 17 de João, e Jesus disse assim: meu Pai trabalha até agora, eu trabalho também. Ele está aqui para trabalhar nesta tarde, Ele veio aqui para trabalhar, Ele veio aqui para agir na tua vida, Ele veio aqui para agir no teu coração, Ele veio aqui para agir na tua mente, Ele veio aqui para agir no teu corpo físico. Ninguém vai sair daqui doente. Ninguém entendeu nada, ninguém entendeu nada, ninguém entendeu nada. Ninguém vai sair daqui doente nesta tarde. Aleluia, eu estou profetizando. Você não está entendendo que é profecia de Deus. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, para abrir diante dele as portas, e as portas não vão se fechar. Esse era o propósito de Deus com Ciro, esse é o propósito de Deus com a minha vida e com a tua vida, esse é o propósito de Deus com a sua igreja, esse é o propósito dele com a sua noiva, ele é o propósito dele com você que veio aqui nesta tarde. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Veja o que ele disse mais aqui: oh glórias, e darei, oh glórias, e darei os tesouros das escuridades. Mas antes aqui diz assim, ó: eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Veja o poder que tem o nosso Deus, veja o poder que tem o nosso Deus. Aleluia. Ele está dizendo, Ele está dizendo assim, ó: a porta que tiver fechada nesta tarde, eu vou abrir. Aleluia, eita glória. Ele está dizendo assim, ó: a porta que você não quer que esteja aberta nesta tarde, tenha certeza, eu vou fechar, e vou fechar com a minha mão forte, vou fechar com a minha mão de poder, eu vou fechar com a minha mão que tem bênção para dar, eu vou fechar com a minha mão que tem graça, eu vou fechar com a minha mão que obedece a minha ordem, eu vou fechar com a minha mão que obedece o meu mandamento, eu vou fechar com a minha mão que eu não desperdiço nada com ela, mas que eu uso para fazer a minha obra, diz o Senhor. E quando eu não abro, eu quebro. Aleluia. Quando eu não abro, eu quebro. Ele disse: eu quebro a porta, e ninguém pode proibir ele de quebrar. Aleluia. Se ele não quer abrir, ele não abre, mas ele quebra.
Ele rebenta os ferrolhos, Ele quebra as portas, mas Ele quer fazer, sabe o que? É te dar vitória. Se a tua vitória está do outro lado, Ele vai quebrar a porta, Ele vai despedaçar o ferrolho, mas Ele vai te dar a tua vitória nesta tarde. É tarde da bênção, bênção é vitória. Eita glória! Quem quer vitória, levanta a mão nesta tarde. Ele tem vitória para te dar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em continuação ela diz assim, ó: eu te darei os tesouros da escuridade e as riquezas encobertas, para que possa saber que eu, o Senhor, o Deus de Israel, eu te chamo pelo teu nome. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando ele disse assim aqui no verso 1, Renato, ele disse: eu vou soltar os lombos dos reis. Sabe por que ele falou isso? Só que não sabe, não entende. Porque naquela época, irmã Cléia, os reis, para lutar, eles usavam aqueles vestidão. Não era roupa de hoje não. Era aqueles vestidão que eles usavam, e botavam um cinto em cima e atava. Era tipo hoje ainda se usa no roupão de dormir, de banho, aquele se usa aquele cinto. E eles usavam aquele cinto para apertar o cinturão, para apertar o roupão, que era o que usavam na época. E Deus disse para Ciro assim: olha, eu vou soltar os lombos deles, porque aí eu vou dificultar o manejo da espada, e eu quero te dar vitória. Quer mais, né, irmã? Eu vou soltar o lombo deles, para que eles não possam se mover, porque se eles se moverem, eles vão se enrolar no vestidão, e eu vou te dar vitória. Aleluia, oh glória. A pregação hoje é sobre vitória. Louvado seja o nome do Senhor. E quando, naquela época, os reis, eles quando ganhavam as batalhas, eles pegavam todo o tesouro que eles arrecadavam, que eles tomavam, que eles roubavam dos outros, e escondiam. Aí eles diziam assim: depois que eu deixar de ser rei, eu vou lá e pego. Só que não era assim. Só ele sabia, mas Deus sabia. E aí Deus está dizendo assim, ó, para Ciro: eu vou te dar os tesouros da escuridade. Aleluia. E esse tesouro hoje, irmã Cléia, hoje, no dia chamado hoje, a Bíblia Day que vai ensinar isso. Ela disse assim, ó, que hoje seriam 353.427.200 dólares. Dinheiro, né? Era o tesouro escondido, o tesouro da escuridade. Isso era o que Deus tinha para dar naquela época para si. Mas hoje tem muito mais para dar para você. Hoje tem muito mais para te dar aqui. Hoje não é riqueza da terra, é riqueza do céu hoje. Eu sinto aqui cair como um orvalho, irmão Gerson. Parece que caiu um orvalho do céu aqui. É como se estivesse caindo granizo aqui dentro hoje. Eita glória! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu sou assim, eu não sei porquê, mas eu sou assim. Tem dias que a presença de Deus é tão grande que me dá vontade de deitar aqui em cima do tapete, sabe? É tão grande, de tanta presença de Deus aqui. E tem gente que não está sentindo nada. Eu estou vendo que tem gente que não está sentindo nada. É que você não buscou ainda, não entendeu a mensagem ainda. Que Deus tem vitória para a tua vida nesta tarde. Oh glória! Deus tem algo para você nesta tarde. Não, você vai dizer, mas eu não vim buscar nada. Veio sim, é que você não quer abrir a boca para confessar diante de Deus. Mas Deus tem igual vitória para a tua vida nesta tarde. Eita glória! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí ele diz mais assim, ó: por amor do meu servo Jacó e Israel, meu eleito, eu te chamei, ou te chamarei pelo teu nome, pus o teu sobrenome, aleluia, ainda que não me conhecesse. Olha a misericórdia, olha a bondade de Deus. Muitas vezes nós não merecemos, meus amados, mas Ele faz tudo para nos dar. Ele faz tudo para nos ver feliz.
Ele faz tudo para nos ver contente, Ele faz tudo para nos ver alegre. Louvado seja Deus. E eu entendo uma coisa, irmão Renato, que as bênçãos de Deus não é para quem, não é para um, não é para dois, não é para três. A bênção de Deus é para todos. Oh glória! Você veio aqui, não interessa o tipo de pessoa que o mundo enxergue você que você é, mas Deus está te enxergando como uma pessoa especial nesta tarde. Aleluias, aleluias, aleluias. Eu falei nessa tarde que Deus chamou tanta gente e não errou em nenhum. Deus não errou em te chamar também. Você está aqui porque Ele te chamou. Aleluia, louvado seja Deus. Você está aqui porque Ele te chamou. Quer ver uma coisa? Quando Jesus fala lá em capítulo de número 11, 28 de Mateus, Ele disse assim, ó, vinde a mim. Eu não sei se vinde a mim alguns, não, vinde a mim todos, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Quando Ele manda pregar a palavra lá em Marcos 15, 16, Ele diz assim, ó, ide pregar o meu evangelho a toda a criatura. Eita glória. Lá no capítulo 1, versículo 11 de João, a Bíblia vai dizer assim, ó, Ele veio para o que era seus, porém os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Aleluia. Nesse todos aí você está incluído, viu? Nesse todos aí você está incluído. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. E aí começa aqui no versículo 5, diz assim, ó, eu sou o Senhor, e não há outro, fora de mim não há Deus, eu te cingirei ainda que tu não me conheça. Glória a Deus, aleluia. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Ele vai colocar um cinto na tua vida nesta tarde. Ele vai colocar um cinto na tua cintura nesta tarde. Aleluia. Deus está dando ordem. Deus está dando ordem severa aqui nesta tarde. Ele está dando ordem aos seus anjos aqui nesta tarde. Eu não poderia de forma nenhuma chegar como homem e colocar o cinto na vida desta irmã que está aqui, mas o anjo do Senhor está colocando o cinto agora. Esse cinto é proteção da parte de Deus. Vindo inimigo como uma corrente de água, o Espírito do Senhor Deus arvorará contra ele a sua bandeira, e ele vai cair por terra. Se o inimigo estava pensando em adentrar nesse local nesta tarde, deixa eu dizer para você, com toda a autoridade do Espírito Santo de Deus, que a 5 quilômetros para o sul, a 5 quilômetros para o norte, a 5 quilômetros para o leste e a 5 quilômetros para o oeste, está protegido pelo anjo do Senhor. Aleluias, aleluias, aleluia. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheça. Eita glória! A glória do Senhor está nessa casa. A glória do Senhor está nesta casa. Você não saia daqui da maneira que você chegou, não. Você vai sair daqui uma nova criatura. Você vai sair daqui uma pessoa transformada. Você vai sair daqui uma pessoa livre, uma pessoa liberta,
uma pessoa em condições de fazer o que você tanto queria fazer, mas você não podia, porque você era cheio de dor, você era cheio de dores, você era cheio de problema, você era cheio de tanta coisa, e nem você mesmo sabe. Mas nesta tarde Deus está me mandando dizer, através do Espírito Santo do Senhor, Ele tem liberdade aqui. Eita glória! E essa liberdade é para te dar. Essa liberdade é para te dar. Essa liberdade é para te entregar nas tuas mãos. Hoje é 4 de setembro de 2025. Anota a data no teu caderno. Depois, quando chegar em casa, pega a caneta e anota. Não tenha vergonha de anotar e de colocar ali, dizendo assim: nesse dia eu recebi a minha vitória. Eu recebi a minha vitória. Aleluia, louvado seja Deus. E aí ele começa e continua dizendo assim, ó: para que tu saiba, desde o nascente do sol. Aleluia, aqui está o que eu falei. Desde o nascente do sol, aleluia, e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, e não há outro. Aleluia. Desde o nascente, lá quando o sol nasce, e em toda a trajetória do sol, tem que saber que Ele é Deus. E vai caixinha manaias. Eu agora sou missionário. Eu sou missionário agora, viu, irmã Léo? Aleluia. Sou missionário lá dentro da modulada. Pensa que é fácil? Não é. Também não é difícil. E alguém tem que ir. Não é que Jesus disse lá, ele estava entrando em Jerusalém lá, né? E aqueles, tem aquele hino que diz assim, ó: os fariseus murmuravam, falavam com ansiedade, manda que estes se calem, não perturbem a cidade. Jesus, olhando para eles, falou com satisfação: se estes se calarem. Oh glórias! Logo as pedras clamaram. E camanachurana mais. Aleluia. Não vai pensar que se você disse assim, eu não quero pregar, que aí a palavra não vai ser pregada. Vai ser pregada da mesma forma. Se você não quer, Deus levanta outro. Se você não quer, Deus levanta outra. Deus faz como Ele quer. E o Evangelho tem que ser pregado. E ali eu prego para brasileiro, para argentino, para paraguai, para que sei eu lá, para tanta gente. E eu vou ali e prego a palavra do Senhor. E aqueles machão que aqui fora são machão, emenda as lágrimas lá embaixo do queixo, chorando, por causa da presença de Deus. E cabaias. Eu te pergunto, você já chorou nessa tarde e você não está sentindo nada? Eita, tem crente que é mesquinho. Crente lenha verde é bom, crente lenha seca não serve. Crente lenha verde bota no fogo e quando começa a queimar, começa a sair uma água, começa a sair uma espuminha lá na ponta do tição, né, irmão Gerson? Mas o crente seco, esse não tem jeito, pode botar no fogo 10 vezes que não brota nada. Meus queridos e amados irmãos, vou só concluir aqui rapidinho e já vamos. E aí ele diz assim, ó: eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, eu faço todas estas coisas. Quando o Senhor diz assim, olha uma coisa aqui, olha o que o Espírito Santo está me revelando aqui, ó. Quando Deus diz assim, eu faço todas estas coisas, Ele está mandando eu dizer para você assim, ó: o que tu quer que eu te faça hoje? O que tu quer que Ele te faça hoje? Conversa com Ele aí.
Não adianta contar para mim, porque eu não sei nada e não sou nada, mas Ele é tudo. Mas agora eu vou ter que parar aqui, senão não vai dar tempo. Eu quero fazer o trabalho que Deus mandou, que a minha Cléia me autorizou a fazer nessa tarde. Você não sabe o que é ainda, né? Não, claro que não falei. Mas agora você vai saber. Está curioso, estão curiosos para saber. Mas os homens também, às vezes tem uns que são mais. Mas nós vamos falar agora. Eu não sei se eu tive um sonho ou foi uma visão de Deus. Eu não tenho certeza. Acho que eu estava acordado. E Deus mandou fazer assim, ó. Não é o convite ainda. Depois eu vou fazer o convite. Deus mandou fazer assim, ó. Você vai sair do seu lugar hoje. Você vai sair do seu lugar e vai escolher uma pessoa para você orar por ela ou por ele, certo? Não vá pensar assim que não, é 5 minutos de oração, máximo 5 minutos. Pode ser, Macleia? 5 minutos de oração só, 5 minutos. Mas entenda uma coisa, pelo amor de Deus, entenda, foi Deus que mandou fazer esse trabalho. Agora, se você disser assim, ó, eu não vou sair do meu banco, não vou orar por ninguém, não quero que ninguém ore por mim, você que sabe, é com você e com Deus, amém? Aí depois dessa oração aí nós vamos fazer o convite, mas agora, fica de pé por favor, fica de pé. Quero dizer uma coisa para você, você que é batizado com o Espírito Santo, batizada com o Espírito Santo, deixa Deus te usar nessa tarde. Se você não é, deixa Deus te usar da mesma forma, porque pode ser hoje que Ele vai te batizar com o Espírito Santo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos vão seguir tocando um somzinho baixinho aqui, né? Enquanto isso, sim, irmã Cleia. Não dá confusão. Macleia está me dando uma sugestão aqui, seguinte, ó. Você que está dizendo assim, ó, mas eu mais preciso de oração do que orar por alguém. Se você é essa pessoa, vem aqui na frente e fique de frente para lá, para a igreja. Você que precisa de uma oração, que acha que você não vai orar por ninguém, mas você quer oração, então vem aqui na frente, fica de frente para a igreja e alguém vai orar por você. É claro que não pode passar todos aqui, senão não fica quem ore, né? Mas aqueles que mais precisam, isso, fica de frente para lá, assim, maravilha, 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 muito bom, muito bom, muito bom. Aleluia. Agora você sai do seu lugar e vem aqui orar por alguém. Escolha uma pessoa que você queira orar e venha orar por alguém aqui. Agora, não podemos perder tempo, já. 1, 2, 3. Quem vai sair do seu lugar para vir aqui orar por alguém? Pode começar a orar, os irmãos aí. Aqui a nossa equipe também já vai estar ajudando aqui. Ficou gente lá no banco que não veio receber oração e nem está vindo para orar. É todos, não é só, eu falei aqui, é todos, a Bíblia Sagrada diz todos. Então venha orar por alguém, ou venha para receber oração. Mas é um trabalho que Deus mandou fazer, eu tenho que fazer, aleluia. Irmã Laís, por favor, irmã Laís nos ajuda. Bom, vai orar por aquela senhora que está lá também, pode ser. Irmã Grice, venha nos ajudar, irmã Grice, por favor. Passa aqui para orar por alguém. Vamos orar, vamos clamar diante da presença de Deus. É nesse clamor que Deus vai agir nesta tarde. Ele já está agindo e vai agir mais ainda. Ô glória! Vai orando. Tem uma palavra para você. Ô glórias! Oh, não desanime. Oh, glórias. Na madeira, bacana manés. Aleluia. Oh, tudo glória. Que você pediu a Deus, deixa Deus te usar nessa tarde. Esses dias Deus te viu chorar. Aleluia.
no canto escondido. Vai operando, Senhor. Vai operando, Senhor. Vai operando, Senhor. Eita glória. Você Eita glória. Eita glória. ia falar. Eita glória. Eita glória. Eu só Eita ouvi glória. os teus Sei vaca, 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 na madeira, vaca, na madeira. Ei, vaca, checa, na vaca, na madeira. Mas o Deus Ô, que glória. me enviou aqui. Ô glória, Deus está trabalhando. Deus está Sabe de trabalhando. tudo. Deus está trabalhando. Deus está agindo. Deus está agindo. Deus está agindo. De uma forma Ele me toda mandou especial. falar que vai mudar seu rumo. Aleluia. Aleluia. Ele está Aleluia. enviando Aleluia. consolo pra sua alma. Enxugue essas lágrimas no rosto. Aleluia. E tenha calma. Vai Ô glória. passar. Ô glória. Eu sei que essa luta glória. logo vai Deus está passar. trabalhando. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Aleluia. Precisa crer. Vai chegar a solução pra tudo que já aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Oh, glória. Mas o Deus que me enviou aqui, Aleluia. sabe de tudo. Aleluia. 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 Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando consolo pra sua alma. Enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução pra tudo que já aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Amém. Amém, meus irmãos. Volte para o seu lugar por um momentinho só. Volte um momentinho só. Já vamos encerrar. Em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Mas eu quero agora, fazer uma pergunta. Você que ouviu a palavra, você que entendeu, misericórdia, me arrepiei todo agora. Você que entendeu
que o único Deus verdadeiro é esse que a Bíblia fala aqui. Não foi ninguém que disse, não. Ele disse, eu sou o Senhor. Eu sou o verdadeiro Deus, Gerson. E fora de mim não tem outro, não adianta procurar. Eu quero ser claro com você nessa tarde, não adianta procurar, que você vai beber água em cisternas rotas, mas o verdadeiro Deus é esse que eu preguei aqui nessa tarde, e eu que está aqui agora. Tem alguém que ainda não aceitou esse Deus como seu Salvador, e queira aceitar hoje? Levante a mão onde você está, só para mim conhecer você. Não aceitou Jesus ainda e quer aceitar, quer dizer assim com a sua própria boca, Jesus, eu te aceito como meu Salvador. Tem alguém? Não? Que bom que não tem ninguém, Macleia. Sempre é bom que alguma alma se entregue, mas se não tem ninguém, é sinal que todos já aceitaram Jesus. Então amém por isso. E eu passo aqui para a nossa dirigente.